Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de xadrez. Vamos ver uma partida sensacional, como você já está vendo na tela, dois dos maiores nomes do xadrez mundial numa partida de tirar o fôlego. Você vai ver hoje uma partida jogada em Bled, na Iugoslávia, no ano de 1961, entre Robert James Fischer, ou famoso Bob Fischer de brancas, contra de negras, o grande Mikhail Tal, mago de Riga. Essa partida foi jogada no ano de 1961, o ano em que o Mikhail Tal perdeu o seu título de campeão mundial para o Botvinnik, né? O Tal ganhou do Botvinnik em 60 e aí em 61, no ano seguinte, no rematch, ele acabou perdendo. Vamos dar uma olhada aqui, realmente uma partida muito interessante. Fischer na época tinha aí seus 18 anos e daí nessa partida com E4. Temos C5 por parte do Mikhail Tal. Sem brincadeira, vamos usar uma defesa siciliana. Cavalo F3, cavalo C6, nada de ir para uma Najdorf, por exemplo, né? Com D4, se o cavalo C6. Temos D4, peão toma em D4, cavalo toma em D4, E6, cavalo C3, dama C7. Essa é a variante Poulsen da defesa siciliana. Os lances mais comuns nessa posição são bispo E2 e bispo E3, tá? São opções a seguir, porém G3 foi o lance escolhido pelo Fischer dessa vez. Seguiu aqui nessa posição cavalo F6. Uma ideia para o Mikhail Tal é jogar o lance A6, impedindo que esse cavalo ache uma casa favorável em B5, né, atacando a dama das negras. Contudo, ele decidiu jogar cavalo F6 nessa posição, desenvolvendo, permitindo o lance cavalo B5. Temos dama B8, bispo F4 atacando a dama novamente, força o cavalo a vir para casa E5. Bispo E2 desenvolvendo. Perceba que interessante a decisão do Fischer não jogar bispo G2, né, já que abriu essa casa aqui para de repente um bispo vinha decidir jogar bispo E2 nessa posição. Vamos ver o que ele está aprontando. Nessa posição aqui, o Mikhail Tal decidiu jogar o lance bispo C5. Perceba que se A6, querendo expulsar o cavalo, dama D4, e as brancas estão muito bem, né, nessa posição aqui, colocando mais um atacante nesse cavalo, uma iniciativa muito forte. Se algo tipo bispo B4, com ideias de cravar o cavalo, você joga 3 e depois das trocas, as brancas também estão com padre e bispo numa posição muito favorável. O Mikhail Tal decidiu responder com o lance bispo C5, tentando manter o bispo numa casa ativa. Se o bispo toma o cavalo em E5, dama toma em E5, temos F4, ganhando um tempo em cima da dama que volta para casa B8, E5, ganhando mais espaço, atacando o cavalo, e aqui o Mikhail Tal decide não recuar seu cavalo e sim contra-atacar na casa, contra-atacar o cavalo jogando A6, né? Contra-atacar atacando o cavalo de B5. Acontece que se ele retirasse o cavalo, por exemplo, para casa G8, cavalo E4 atacando o bispo e simultaneamente mantendo a ameaça, né, de colocar um cavalo em D6, é muito forte, portanto o Mikhail Tal decidiu jogar com A6. Porém, as brancas conseguem uma forte iniciativa depois de peão toma o cavalo em F6, peão toma em B5, peão toma em G7, ameaçando a torre tem que sair dali, né? E aí cavalo E4 agora, ganhando um tempo em cima do bispo, está sendo atacado, o bispo tem que voltar para casa E7, e aí dama D4, centraliza a dama de forma muito bacana, defende o peão em G7, e as brancas ficam bem melhores com a posição muito favorável para elas, né? As negras possuem muitas debilidades nessa posição, rei no centro, as brancas têm tudo para tentar uma vitória. O Mikhail Tal nessa posição decide contra-atacar com o lance torre A4, atacando a dama das brancas. Cavalo F6 cheque é o lance intermediário. Depois de bispo toma em F6, dama toma em F6, mais uma troca de peças. Temos o lance dama C7. Ok, tentando vir, né, tentando dar maior mobilidade à sua dama, tentando vir para a ofensiva, atacando o peão lá embaixo em C2, não deixando a dama numa posição tão desfavorável que é a casa B8. Tem um lance muito interessante que o Bob Fischer faz nessa posição, que é roque grande, não se importando em deixar que o peão de A2 caia para a torre. Muito interessante mesmo essa ideia. Primeiro, não se importando, né, de deixar o peão cair, justamente para trazer sua torre mais rápido para o jogo, conectando as torres, deixando a torre já numa excelente casa para atacar. E além disso, o rei fica relativamente seguro depois de rei B1. A torre volta para casa A6. Só um adendo aqui: se algo do tipo dama A5 nessa posição, ameaçando torre A1, você pode jogar B4
não só atacando a dama, mas também liberando aqui essa diagonal para defesa, né, da casa A1. A dama teria que vir para a casa A4. Se você tomar o peão, o rei pode tomar a torre. Então dama A4, e depois de dama C3 ameaçando o bispo lá em cima, rei D8 defendendo, o bispo toma em B5, atacando tanto a dama quanto aqui simultaneamente. E aí você tem que tomar o bispo de volta, senão os estragos vão ser muito maiores e acaba perdendo a qualidade. As brancas ficam muito melhores nessa posição. Portanto, a gente já viu que dama A5 não funciona muito bem. Torre A6 foi o escolhido. Bispo toma em B5 atacando a torre, que vem para casa B6. Temos bispo D3 saindo do ataque da torre. E aqui E5, atacando a dama a descoberto. O que você faria nessa posição se você fosse o Bob Fischer? Seguiu um lance muito interessante. Peão toma em E5, deixando que a dama caia. Fantástico esse lance, né? Imagina aí você jogando contra Miguel Tal, ex-campeão mundial, né? Ou eu não sei necessariamente se ele já tinha perdido para o Botvinnik, ou ele é ex-campeão mundial ou campeão mundial, mas peão toma em E5, deixando que a torre capture a dama. Seguiu, peão toma a torre em F6, dama vem para casa C5, e aí o que é que acontece agora? Bispo toma o peão em H7, aquela torre também vai cair. Seguiu, dama G5, e aí depois de bispo toma a torre em G8, dama toma em F6, né? E aí, compensação da torre cair, você elimina, né? Depois de torre de H, F1, dama toma o peão em G7, você consegue eliminar também, o tal pelo menos consegue eliminar dois peões muito perigosos que estavam aqui muito próximo da promoção. Depois de bispo toma em F7 com cheque, seguiu rei D8, bispo vem para casa E6, aproveitando a cravada no peão, dama H6, ameaçando capturar, né, os peões aqui. E aí depois de bispo toma em D7, bispo toma em D7, torre F7 garante também ganhar o bispo. Dama toma o peão em H2, torre toma o bispo em D7, cheque, rei tem que vir para casa E8. Segue-se agora aí algumas manobras de torre, como por exemplo torre de D7 cheque, rei D8, torre D7 cheque, rei C8, torre C7 cheque, rei D8, torre de FD7, rei E8, e agora a torre pode voltar para casa D1, é uma das formas de você vencer o jogo. E o ponto básico é o seguinte, segue-se B5 nessa posição, impedindo por enquanto que as brancas capturem esse peão. Torre vem para casa B7, temos dama H5, G4 atacando a dama, dizendo assim, vai, captura esse peão aí, e aqui o tal joga dama H3. Por que não capturar esse peão aqui em G4? Se você toma esse peão em G4, torre H1 com a ideia de mate em H8 é a peça-chave para vencer essa posição. Então depois de dama D4, né, por exemplo, defendendo essa casa aqui, torre de H7, e aí realmente é muito óbvio já que a vitória, né, você vai ter aí vários cheques e você vai acabar trocando essas duas torres, por exemplo, e consegue vencer fácil esse fim de jogo, por exemplo. Por isso que depois de G4 temos o lance dama H3, G5 avançando o peão, dama vem para casa F3 atacando a torre lá embaixo, torre é um cheque, rei F8, torre toma o peão em B5, rei vem para casa G7. Muito interessante, o tal não abre mão de tentar um milagre aqui, por exemplo, né? Tendo, por exemplo, duas torres e três peões aí, uma posição totalmente vencedora para as brancas. Torre B6, dama vem para casa G3, torre D1, ameaçando agora fortíssimo torre D7, né? E que seguiu dama C7, evitando justamente isso. Se algo do tipo dama toma o peão em G5, de novo, torre D7 e o rei vem para H8, você está levando aqui, né, esse torre aqui, quando trocar, né, por exemplo aqui, ó, se você depois de rei H8 você está jogando aqui em cima, a dama tem que voltar, você pode simplesmente trocar e está totalmente ganha, né, essa posição. Depois de dama C7, evitando isso e atacando a torre, você pode simplesmente conectar as torres. E depois de dama C8, B3, o rei vem para casa H7, depois de torre A6, o Miguel Tal abandona a partida. Por quê? Uma linha segue mais ou menos dessa forma, né? De algo tipo rei G8, por exemplo, torre A7, e aí pouco a pouco você vai só subindo suas torres e cada vez mais restringindo a posição. A dama pode vir para casa F8, por exemplo, G6, dama F1 cheque, você vem para A2, bem tranquilo, dama F8 voltando,
evitando o mate, né? Torre H7, dama E8, abrindo uma casa para o rei escapar depois de torre G7, rei F8, torre H8, por exemplo, e depois das trocas, você também pode avançar para mover os peões e dar um mate. Bem, essa foi a primeira vitória, inclusive, do Bob Fischer contra o Mikhail Tal em jogos oficiais, né, jogos clássicos, e realmente uma vitória realmente muito convincente, já desde a abertura conseguindo uma vantagem muito forte. Muito obrigado por assistir esse vídeo, forte abraço e a gente se vê muito em breve. Bons estudos!